Dia lindo para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho. Estou eu aqui com a Ju Nascimento. Seja Bom, bem-vinda, Ju. obrigada. A Ju é consultora da área de negócios e também estou com o João Antunes. Seja bem-vindo, João. Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre o que esperar da reforma tributária. Isso mesmo, o que esperar da reforma tributária? Quais são os erros mais comuns que os pequenos empreendedores cometem na gestão financeira de suas empresas, Ju? Falta de controle. Normalmente as pessoas não têm controle, mistura as contas, né? Ou seja, a parte pessoal com a parte da empresa. Então você normalmente paga a conta da pessoa física utilizando a conta da pessoa jurídica. Então você está na rua com o cartão de crédito da empresa e aí você acaba pagando sua conta, que não tem nada a ver, conta de farmácia, conta de mercado, um sapato do filho. Então, o erro mais comum é você misturar as contas aí do empresa e pessoa física. Quer comentar, João? No mundo contábil, a gente fala que isso é o princípio da entidade. O empresário ele confunde muito a entidade pessoa física com a entidade pessoa jurídica. E aí ele não tem como mensurar muito o lucro da empresa porque ele mistura as contas. Ele não sabe o que é custo da empresa e o que é custo da pessoa física, né? No meio contábil, a gente costuma mencionar que isso é chamado do princípio da entidade. Uhum. E como o pequeno empresário pode começar a organizar suas finanças, Ju? A primeira coisa, parar de saber que a empresa tem uma conta e a pessoa física tem outra conta. Então, assim, a primeira coisa é separar as contas. Você não pode misturar a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Porque quando você faz isso, por exemplo, você manda para o contador, por exemplo, João Antunes, manda lá no meio da documentação da empresa, para o escritório, compra de um sapato, compra de uma roupa. Então, a primeira coisa é separar as contas. Pessoa física e pessoa jurídica são coisas totalmente diferentes. E aí, como o João Antunes, como ele tem um escritório bem grande, né, atende vários segmentos, né? Bacana, Então, ele João. vários segmentos, e ele sabe que muitas vezes o empresário acaba misturando as contas, e isso, na verdade, no final das contas, a gente chama de distribuição de lucro disfarçada. Então, vamos evitar isso, né, João? Opa, com certeza. Principalmente no Brasil, que a gente não tem no ensino, né, uma educação financeira. Então, e existe muita deturpação de como começar um empreendimento. Se você vê hoje muitas entidades conceituadas no Brasil de ensino dizem que o MEI não precisa ter contador, onde é um grande erro. Uma segunda situação é quando você começa a empreender, você abre, hoje a maioria das pessoas abre o MEI, já tem que ter uma conta pessoa jurídica daquele MEI. Se você pegar 90% das empresas que são MEI, microempreendedor individual, ele já mistura as contas do MEI na pessoa física, né? Porque acha que não tem personalidade jurídica. E não pode ser assim. Você já tem que começar o seu negócio pensando que isso vai crescer e que vai trazer grandes frutos lá na frente. Hoje, a maioria das empresas que abrem no Brasil, 75%, em 2 anos fecha. Por quê? Você não tem uma educação financeira, você não tem um estudo de viabilidade econômica, então o microempreendedor individual, a maioria entra no mercado porque ele perdeu o emprego e quer empreender, para ter a subsistência. Mas ele precisa entender que ele precisa procurar um profissional para orientá-lo da melhor forma. E as pequenas empresas, mesmo as pequenas, têm que ter um sistema de gestão para ele procurar, para ele verificar se ele está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Porque ele começa a misturar as contas, aí ele não tem noção se tem lucro ou se tem prejuízo, onde quando vai ver já está com saldo negativo e tem que fechar o empreendimento porque não consegue controlar. Bacana, João. E quais são as estratégias que a gestão financeira podem ajudar a empresa a sobreviver nos tempos de crise? Então, a estratégia financeira assim, quando você está começando um empreendimento ou qualquer atividade, a primeira coisa que você tem que fazer é a questão de viabilidade. Se a gente não tem a conta, ou seja, qual é a minha projeção de receita, por exemplo, para daqui a 6, 10 meses ou um ano, a gente não consegue avançar. Então, muita gente começa, como o João falou, por uma necessidade. A pessoa ficou desempregada, em regra, se a gente for olhar os negócios no Brasil, a gente tem isso. Então, a pessoa começa abre um negócio, ou um CNPJ, uma empresa, porque ela está desempregada. Só que ela não fez um plano de negócio. Ela não sabe, por exemplo, quanto que ela vai precisar para ter de fundo de caixa para daqui
ou seja, qual que é o que ela tem de capital de giro, para ela ficar daqui a 12 meses não ter problema. Então, você abre um negócio, você tem que ter uma expectativa, tem que ter feito estudos de mercado. Se a gente não faz isso, fatalmente, principalmente se for comércio, é mais complicado, porque você depende de pagamento de aluguel, funcionário, e ainda atrair o cliente. Por isso o nome da empresa, Descomplicando. Então a gente precisa ter essa consciência. E normalmente as pessoas começam um negócio sem nenhum preparo para empreender. O que acontece na maioria das vezes. A pessoa chega no escritório de contabilidade, por exemplo, no caso do João, é a pessoa sem nenhum preparo. Ela não sabe por exemplo, o que ela comprou, por exemplo, muita mercadoria. Ou seja, precisa todo esse estoque? Não precisa. A não ser que você importe, aí você traz um container de fora do Brasil e você... Mas assim, a gente precisa ter esse planejamento antes de começar um negócio. Porque depois que você começa um negócio, o que eu vejo muitas vezes fechar, e eu fico muito triste, às vezes as pessoas não ficam 12 meses aberto. Por quê? Não previu despesa com aluguel, despesa com funcionário, fornecedor, e outra, ele começa sem capital de giro. E não dá, não vai resistir muito tempo. E fora, lógico, a tributação. E João, quer comentar? A gestão financeira é primordial. Por isso que quando você vai constituir uma empresa, você já tem que estabelecer o capital social. Nesse plano de negócio que a Bel falou, então você tem que ter um capital para dar uma sustentabilidade de pelo menos algum tempo para você começar a girar. Porque o negócio, mesmo que você conheça de todo o negócio, você tem que ter um plano e tem que ter uma subsistência para o negócio se manter. Então, daí que a gente falou, a importância de você ter o princípio da entidade, o dinheiro somente da empresa, não misturar com as despesas pessoais, você saber qual é o montante que você precisa investir para que esse negócio comece a girar, então isso é primordial. Por isso que vocês precisam assistir mais esse canal e verificar todos os toques, todas as dicas, né, para você ser um empreendedor de sucesso. Esse é o grande caminho. Bacana. E como criar um fluxo de caixa possível para evitar as surpresas financeiras ao longo do mês? Eu vou deixar com o João Antunes. O fluxo de caixa, você primeiro, quando você vende, você vê aí uma previsão de custo e receita, e aí a importância do sistema de gestão, porque lá você já tem mais ou menos uma previsão de quanto você vai receber e de quanto você vai gastar. E esse fluxo de caixa vai te dar uma noção, vai te permitir que você consiga visualizar até quando você tem disponibilidade financeira para gastar no seu negócio, né? O fluxo de caixa é muito importante, muito importante. E também, mais uma vez, colocando e deixando bem claro isso, o princípio da entidade, porque ele não pode tirar dinheiro do negócio para ter as despesas pessoais que pode faltar depois. Então, o fluxo de caixa ele vai visualizar durante 30, 60, 90 dias, aonde são os dias que ele vai precisar ter um aporte ou não para manter a subsistência da empresa. João, deixa eu Bacana, complementar João. o negócio. É o seguinte, normalmente as pessoas, principalmente o comércio, o que ele tem de problema? Ele vende, por exemplo, a prazo, um exemplo, mas só que ele não paga o fornecedor com tanto prazo assim. O fornecedor dá 15 dias para ele pagar, ou dá 30 dias, e às vezes ele faz um negócio que ele vai receber daqui a 60 dias, por exemplo. Então ele tem um problema, ele vai ficar com problema ou seja, você paga o fornecedor, mas você não tem nem como você pagar o fornecedor porque você vendeu muito a prazo, por exemplo. Então você tem que fazer verificar se o que você está, quando você vendi 100 mil reais, ok, mas em quanto tempo você recebe esse valor? Você comprou 50 mil reais, mas em quanto tempo você vai pagar esse valor? Isso é importante. E de que forma a análise financeira poderia ajudar a tomada de decisões estratégicas para o crescimento da empresa? Hoje, por exemplo, isso aí, se você não tiver essa questão da análise financeira, você vai ter problema, porque assim, o que a gente percebe você vai em qualquer comércio. O que ele faz? Ele tem uma cadernetinha lá, por exemplo, em cima da mesa para controlar a finança dele. Ele não tem, por exemplo, um sistema de controle financeiro que vai te dar qual é a projeção, por exemplo, daqui a 2 meses, 3 meses, se você não tiver hoje a gente pode falar abertamente quem, por exemplo, mexe principalmente com mercadoria, se você não tiver um sistema que controle as suas finanças, tanto de compra como de receita, e qual que é o montante que você precisa para gerar essa empresa, você não consegue evoluir.
Você não consegue saber quanto que você tem, por exemplo, de X produto na prateleira, e às vezes chega um fornecedor, um vendedor na loja, e você compra aquele produto sem saber que tem um estoque absurdo. Então, quando a gente entra no mercado, por exemplo, os mercados mais evoluídos, ele já sabe, o sistema mesmo já fala, olha, liga para tal fornecedor que vai faltar mercadoria em tal dia. Se ele não tivesse controle, ele acaba comprando mercadoria que nem sequer está vendendo. João. A gestão financeira, ainda mais hoje, tem muito banco digital que oferece máquinas de cartão de crédito, e o pequeno empresário, principalmente os MEIs e as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, elas usam muito o cartão de crédito, né? Então, e tem uma taxa ali. Então, a gestão financeira é primordial para ele saber o custo financeiro que ele vai ter no seu negócio, para ele colocar isso no custo, na margem de lucro, para que ele não tenha aí uma perda na venda dessa mercadoria. Então, a gestão financeira é primordial em qualquer negócio, inclusive na nossa família. Por isso que eu mencionei lá no começo que o Brasil é um dos poucos países no mundo que você não tem um estudo de gestão financeira. Porque para a família, hoje, um levantamento, inclusive, o governo federal está fazendo um plano aí das famílias limparem o nome. Por quê? Não tem gestão financeira. Então, isso deveria começar de casa, né? Se você pegar a juventude aí que começa com 18 anos até 25, a grande parte está com o nome sujo, porque não tem uma gestão financeira. Então, isso não é só no negócio, é na nossa vida pessoal também. Bacana, João. E como equilibrar o pagamento da dívida e a necessidade de investir ao crescimento do negócio? Aí depende, né, João? É por isso que eu falei da importância do fluxo de caixa. O investimento, como a Jo mencionou, os grandes mercados, eles já têm uma projeção de venda de mercadoria que ele já liga e antecipa para comprar. O pequeno empresário, ele precisa ter gestão de financeira, gestão de mercado, de mercadoria, né? Um fornecedor que ele consiga negociar um prazo. Então, ele precisa ver a rotatividade da sua mercadoria para não deixar muito em estoque e também não deixar faltar. Então, tudo isso envolve um sistema de gestão, que ele vai contemplar todas as partes da empresa, né, para não faltar mercadoria e também não ficar com muito estoque para não ter um desembolso grande. E qual a importância de criar uma reserva financeira que projeta a empresa contra investimento? Isso não tem. Olha, se você tem uma receita, o que a gente percebe hoje, não só na empresa, mas na vida pessoal, é que nós, na verdade, brasileiro tem pouca reserva financeira. E aí, por exemplo, se você, na pessoa física, se ela fica doente e ela é uma autônoma, por exemplo, ela não vai ter como se bancar por um bom tempo, vai passar dificuldade. A empresa, a mesma coisa. Se nós temos às vezes a gente tem uma crise, e pode ser que uma crise seja de alguns meses ou de anos, se nós não pegarmos mensalmente e colocar em reserva, ou seja, definir, da minha receita mensal, eu vou fazer uma reserva de 20%. Para quê? Para que aqueles meses, por exemplo, tem atividades que têm receita sazonal. Tem várias atividades que são receita sazonal. Se ela não aproveitar aquele período que ela tem uma boa receita e fazer uma determinada reserva, projetando quanto que ela vai precisar daqui a 1 ano, 2 anos, existe aí, por exemplo, um grande magazine, bem conhecido no Brasil, que ela falou durante a crise que ela podia ficar 2 anos daquele jeito. Ela tinha uma reserva para não ter problema em 2 anos. Bacana. Em 2 anos, ela podia, do jeito que estava o mercado, não vendendo, baixa receita, o mercado, os consumidores não estavam comprando por conta da crise financeira. Ela falou assim, eu consigo viver 2 anos. João, quer comentar? O estudo disso é muito importante, por isso que vem aquela questão que eu falei do capital social, e você precisa ter uma reserva, né? A maioria dos empresários, quando ele vende e tem um lucro alto, a primeira coisa que ele faz é tirar para investir comprar uma casa, ter um carro bom, e não pode ser assim. O princípio da entidade, o que é da empresa, ele tem que ter um prolabore, ele tem que estipular um valor para ele viver, mas ele tem que saber que o empreendimento tem que crescer. E essa reserva é exatamente para isso. Então, mensurar mais ou menos o que você quer crescer, a sazonalidade que a Jo falou, para você deixar um fundo, a todas as grandes empresas, no próprio balanço dela, você vai ter fundo de reserva. Deixa uma margem de lucro para aplicar no próprio negócio. O pequeno empresário não tem noção disso, então ele precisa aprender, por isso que eu sempre falo, no Brasil é necessário ter um estudo de viabilidade para o pequeno empresário,
um estudo financeiro para as pessoas saber que o dinheiro, você tem que ter uma poupança. Agora, de 2020 para cá, é que o brasileiro começou a aplicar em fundo de ações. O mundo inteiro aplica em ações. O Brasil começou a crescer agora, porque a gente não tem uma educação para ter fundo, para ter reserva, para guardar dinheiro, né? Tudo aquilo, nós brasileiros somos muito consumistas. Então, se você sobrou um dinheiro, você vai lá, compra um tênis de marca, compra uma calça de marca, compra um carro importado, compra uma casa bonita. Principalmente quem mora na periferia, gosta de uma moto bonita, né? Essa cultura para nós brasileiros tem que ser mudada. Então você não pode misturar a parte empresarial com a parte pessoal e ter um fundo de reserva para quando ter uma crise na empresa, uma crise no mercado ou qualquer situação, até para evitar pagar juros no banco, você ter uma reserva para a empresa dar sequência e ter uma longevidade. Bacana, Jô Nascimento e João Antunes, consultores de negócios, estiveram aqui com a gente falando sobre qual é a importância, né, de você ver o que vai despertar aí a reforma tributária nas nossas vidas, né? Só para fazer mais um comentário, tudo isso que a gente falou, os empresários precisam se preocupar, porque a reforma tributária vai trazer um aumento da carga tributária, né? E ele já tem que ter um planejamento para quando a previsão é que até 2033 já esteja tudo implementado. Muito dos segmentos vão ter impacto e aumento na carga tributária. Então, você, empresário, precisa procure um especialista, ver qual é mais ou menos no seu ramo de atividade, qual é o aumento dessa carga tributária. Por isso que a gente escolheu esse tema do que pode acontecer. Então, se prepare, porque se você estiver bem preparado, você vai ser um dos grandes que vão superar aí toda essa crise que virá pela frente aí, no aumento do custo do Brasil, que já é grande, que vai ser um dos maiores aí. João, aproveita e já fala pra gente como saber outras informações, como é que faz para falar com você? Olha, eu tenho uma empresa de contabilidade que chama ContiJet Contabilidade, é só procurar aí Coloca o WhatsApp. O meu é 11 999704651, mas se procurar www.contijet.com.br, vocês vão encontrar. Estamos na Barra Funda, é uma empresa com mais de 1.200 clientes, mais de 110 pessoas, né? Estamos aí há 31 anos no mercado, tentando ajudar o empresário brasileiro a ter um futuro melhor. Bacana, bacana, João. E você, João? Quais os seus contatos? Então, meu contato é fácil, chama Siga o Fisco, tá? Eu tenho um portal de notícias tributárias, tá? E tenho também o canal no Instagram. Então é muito fácil. Quem quiser fazer contato comigo, pode mandar um direct lá no Instagram que eu respondo. Responde, repete de novo. Siga o Fisco. Siga o Fisco. E só para falar, olha, a Jo acorda todos os dias às 3 da manhã para nos fazer as informações. Muita coisa que eu me atualizo, eu pego da Jo, porque todo dia de manhã é o primeiro blog que eu vou assistir, é o primeiro canal que eu vou verificar. Sigaofisco.com.br, lá tem as novidades. E agora você, faça uma divulgação também. Bacana, aí, né? Agora eu quero que vocês parem de dar desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação, é o nosso livro treinamento. Invista aqui em comunicação, invista em você, entre em contato aqui com a gente para saber outras informações. Quero agradecer ao Nilson, que está do outro lado das câmeras, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Amém! Obrigada.